Deus, cumprimento as irmãs, o Senhor. Muito bom, né? Nós estarmos aqui. Vamos ler a palavra, né? Aproveitar que a irmã Maria está de pé, né? Aproveitar, né? Vamos ler aqui, depois nós prossigamos aí, né? Lá em João, Evangelho de João, capítulo número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a seguir diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Ou quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis que subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhes for concedido. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Glorificamos a Deus por essa palavra. Agradeço aos irmãos. A irmã Luciana mandou mensagem. E eu sempre digo, se é possível, vamos fazer, vamos pregar a palavra, Mas veja só, como que é que eu entendo assim, do culto, ouvindo os irmãos, vou falar a palavra para os irmãos, para as irmãs, mas veja, irmã amiga, que nós saímos edificados, não é verdade? Por ouvir os testemunhos que os irmãos têm falado, não é verdade? Contado de bênçãos, contado aí de curas que tem recebido, e aonde é que nós conseguimos ver essas maravilhas? Somente nos pés do Senhor, somente está nos pés do Senhor que nós conseguimos aí essas maravilhas. As pessoas prometem muitas coisas, venha para cá que você será abençoado, venha aqui que você terá tal mordomia, que você terá tal benefício, mas o principal é o Senhor, Ele que nos abençoa e que nos dá a graça de estarmos na presença dele, e ouvindo os irmãos, as irmãs aí testemunharem, o quanto que é bom, a gente ouvir e ver a fé que é dada a cada um de nós, para acreditarmos a respeito aí das curas, das maravilhas que o Senhor tem nos dado. A irmã Cida, falou que vou ficando de idade, parece que vai ficando difícil, mas veja que as mãos do Senhor, irmã Cida, está com a irmã, com a irmã Maria também, está aí, os
irmãos têm então recebido bênçãos de Deus. Né? Esse texto que lemos, né, irmãos, meditando nele, né, falei como era a irmã Luciana nos chamou aí, né, para falarmos, né? Eu lendo aqui, né, e a gente meditando na palavra, né, a gente vê, né, o texto aqui, o título, vamos dizer assim, né? Jesus é abandonado por muitos discípulos. Olha aí, a confissão de Pedro. Só o título, né, já nos leva aí, né, a ver que mesmo, né, as pessoas tendo bênçãos, né, porque quem andava com Jesus, será que tinha bênção ou não? Os irmãos com certeza, né? A gente vê os relatos aqui dos evangelhos, né, que Jesus curava, não é? Que Jesus alimentava as pessoas, não é? Que Jesus dava para as pessoas aí sempre bênçãos, né, instrução, né, de salvação. Mas mesmo assim o título aqui, né, os discípulos, né, alguns discípulos ou as pessoas que seguiam Jesus, né, o abandonavam. Né? Por quê? Porque o primeiro versículo que diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso. Né? Você tem que aceitar o Senhor, né? Você tem que estar buscando a Ele, né? Deixar as coisas, né, velhas para trás, né? Estar servindo ao Senhor, né? Deixando as coisas aí deste mundo. E as pessoas, né, pegavam a bênção que Ele dava, mas quando chegava, ouvia nesse discurso dele aqui, eles não queriam, né, não iam, né, adiante, né, porque eles iam contra, né, as situações que eles estavam, né. Mas antecedendo aqui o versículo 6, né, a respeito aqui do texto, né, que eles falam aqui por esse discurso, né, a respeito dele falar, né, vocês irão comer minha carne, né, beber meu sangue, né, vocês estarão aqui fazendo a vontade do Pai, né, deixar de murmurar, deixar de fazer as coisas que não convêm, né. E aí eles, com essa palavra que ia contra, né, o que eles estavam passando, né, fazendo, né, eles citavam, né, dura o discurso do Senhor, né. Aí diz o versículo 61, diz, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Eu dizer a vocês, né, que vocês irão comer minha carne, né, beber o meu sangue, né, ouvir o Senhor, eu sou o pão, né, da vida, eu sou aquele que desce do céu, né. Eles achavam que isso era blasfêmia, né, que era algo que realmente, né, ia contra o aprendizado diário deles lá, né, mas o Senhor estava falando a verdade, né, estava falando, né, realmente aquilo que ele era, né, que era o Filho de Deus. Então, e ele disse que, né, isso nos escandaliza, vocês não querem ouvir, não querem cumprir esses mandamentos, né? E aí diz mais, né, que seria, pois se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês ouvem o que eu digo aqui, né, a respeito da palavra, né, que eu vim do Pai, né, que eu sou o pão vivo, né, que vocês comerão minha carne, farão aí maravilhas, né? O que vocês então acharão se ver meu Filho do Homem, né, subir aos céus aí, né, está, né, indo para os céus em ascensão aí, né? Isso então vocês realmente não acreditarão, né? E aí diz mais, né, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, as palavras do Senhor Espírito e vida, ela transforma realmente a pessoa, né? A gente ouve os testemunhos aí de pessoas que estavam, né, numa condição ruim, né, após aceitar o Senhor Jesus, né, e eles dão a transformação de vida, assim. Hoje eu cuidei de uma paciente e ela teve EVC, né? Sim. O lado dela, esse lado aqui, ela nunca responde, certo? E eu estava falando, assim, eu senti no meu coração de orar por ela. Ela não consegue falar, essa mão que ela não consegue pegar nada nem nas pés, só esse lado que funciona. Aí eu estava falando de Jesus para ela, olha, Jesus tem poder de dar a tua voz.
Ele disse, mas eu sei que Deus vai trabalhar no seu coração. Eu sei que Deus é o Deus de providência, Deus de milagre. Ele vai te tirar. Basta a senhora se entregar para Jesus e acreditar e ter fé, né? Exatamente. E Ele pode te tirar desse momento. Gente, a gente vê como as pessoas estão tendo esse problema que a gente, eu estava essa semana passada, eu fui cooperar, passei quase uns 4 dias liberando outra pessoa. Então, efetuando na vida das pessoas assim novas, menina de 28 anos, perdeu geral. Ela não corresponde nada do corpo dela. A mãe faz tudo. Dizendo hoje em dia a gente tem que estar nos pés do Senhor, né? A gente não sabe, né, irmã amiga, quando, né? Se é nova. Antigamente falava assim, as pessoas de idade, né? Que tinham problemas maiores, hoje, né? Está em qualquer faixa etária, né? Ela ficou igual bebê, a mãe fazendo tudo. Nada funciona. Então, difícil, né? Então o Senhor, né, diz, né? Minhas palavras, né, são espírito e vida, né? São palavras que podem, né, transformar você. E ela, né, a pessoa que a senhora pregou, então, né, ela mesma se não quis, né? Difícil, né? A pessoa na situação difícil que ela está, né? Mesmo assim não quer aceitar o Senhor, né? Não quer ter essa bênção, né? Ou não crê mesmo, né? Ou foi ensinado de outra forma, né? Mas nós, né, tivemos aí essa oportunidade de ouvir a palavra, né? E ele continua. Aí ó, a mesma coisa dela, né? E alguns de vós que não creem. Não adianta, né? A gente falar de Jesus, né? Eles ouvirem o Senhor falar, né? Ouvir que realmente são abençoados, aqueles que servem ao Senhor, né? Mas não querem. Aí diz mais, né? Porque vem saber Jesus desde o princípio, né? Quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não vos for concedido, né? Então a salvação está para todos, né? O Senhor quer, né, que as pessoas sejam salvas, né, e que busquem ao Senhor, né? Mas, né, o homem também tem uma grande parte na salvação, né? Porque ele tem o livre-arbítrio, né? E está aí então dotado aí, né, de aceitação, né, para o bem, né, ou para o mal, de aceitar o Senhor, né? Enfim, né, o homem está dotado dessa faculdade aí mental, né? Porém o Senhor não o obriga, né? E nós, né, pela graça, né, e misericórdia do Senhor, tivemos aí a oportunidade, né? Diz mais ele aqui, ó. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu, né, ouvi este homem que está falando essas coisas, né? Não acredito, né? Não quer, voltou atrás, né? E é difícil, né? A gente ver as pessoas, né, que ouvem a palavra, né, e praticam isso aqui, né, volta para trás, né? Não quer aceitar o Senhor, né? E nós temos que pedir graça, né, ao Senhor para que continuemos andando, né, buscando a Ele, né? E Ele diz mais, né? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês estão achando difícil, a palavra é tanto quanto dura, vocês estão achando, né? Mas a palavra de Deus, ela é perfeita, né? Ela é a palavra que nos leva à salvação, né? Aí disse Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, Pedro, né, então, conhecedor da palavra, né, não havia ou não tinha ouvido, né, nenhum outro, né, que pregava a palavra dessa forma, né, que dava entendimento e instrução às pessoas, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. A gente ouve aí em alguns locais, né, relatos das pessoas, né, que vão, né, buscar, segundo eles, o Senhor, né, mas, né, é contrário à palavra de Deus, né, é errônea aí a busca deles, né. Diz mais, ó, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, né. Então o Senhor tem nos abençoado, né, nós temos dado graça aí, né, para caminharmos na presença dele, né, para estarmos continuamente aí louvando ao Senhor, né. E fiquemos então, né, sempre firmes, né. As irmãs são firmes aí, né, na palavra, no dia a dia, né, para estar com Cristo, né. E nós então caminhemos aí, né, porque para onde iremos nós, né? Se não para os pés do Senhor. Então
continuemos aí louvando a Deus, né, que Ele tem nos abençoado grandemente, né? Amém? Então, esses versículos, né, para a nossa meditação, para nós vermos realmente que o Senhor, né, tem aí a palavra de vida eterna e pode nos abençoar, né? Amém? Então, amém. Glória a Deus, irmã Luciana. Tá? Vem, senhora, ora, né? Sirvo, né? Vamos amanhã.